Diz amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Você pode se assentar em nome de Jesus. Abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus falar com você. Amém, igreja? Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 26. Deixa a palavra de Deus falar com você, amém, igreja? Pede para o Senhor agora, Senhor, fala ao meu coração, que a tua verdade ministre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Pede para Deus mudar a tua mente, teu coração, essa é a hora, esse é o momento. Isaías, o capítulo de número 26, a palavra de Deus diz assim para eu e você: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte,
Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Diga que guarda, diga nação justa, que guarda a fidelidade. Ele diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Amém, igreja? Diga no teu nome, ó Senhor, e na tua memória está o desejo da minha alma. Diga no teu nome está o desejo da minha alma. Diga na tua memória está o desejo da minha alma. O versículo 3 de novo diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Deus ministre as nossas vidas. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Amém, igreja? Eu me alegro em Deus, eu me alegro em Jesus, eu me alegro na igreja, eu me alegro nesse tempo, eu me alegro com a sua vida, eu me alegro de te ver aqui. E oro para que Deus te encha, para que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, igreja? Nós estamos vivendo um tempo de jejum, né? Nós estamos numa campanha de 10 dias de jejum, porque faz parte, não é? Faz parte dos princípios espirituais. Eu não sei, igreja, se você sabe, mas eu creio que saiba, mas a Bíblia diz que de tempos em tempos nós que andamos com Deus, nós que buscamos conhecer Deus, nós que entregamos a nossa vida para o Senhor, a palavra do Senhor diz que aquele que vive no Espírito deve andar também no Espírito. Amém, igreja? Nós somos chamados a andar no Espírito. E de tempos em tempos, nós devemos observar e praticar aquilo que vai alimentar o nosso espírito. Aquilo que vai alimentar a nossa vida na presença de Deus. Os dias são maus. Jesus Cristo, o Senhor, disse que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor esfria, se esfriará de quase todos, e a iniquidade tem se multiplicado, o pecado tem se multiplicado, e por causa disso o amor de muitos tem se esfriado. Então nós precisamos cultivar o amor, nós precisamos cultivar o amor, nós precisamos cultivar a esperança, a nossa esperança na palavra, porque Deus ele responde aqueles cujos propósitos estão firmes nele. Aqueles que estão firmes em servir a Deus, em seguir a Deus, em ser fiel a Deus, em honrar a Deus, esses é que são abençoados pelo Senhor. Então nós precisamos avaliar a nossa vida de tempos em tempos. Nós precisamos, Jesus Cristo disse para os discípulos, quando perguntaram para ele, por que os nossos discípulos jejuam e os teus não? Ele falou, olha, o noivo está com a noiva, enquanto a festa, eles não vão jejuar, mas no tempo que o noivo for tirado, eles jejuarão. Jesus falou, haverá um tempo de jejum, haverá um tempo que a igreja precisará jejuar. A igreja precisa orar, o Senhor nos ensinou o dever de orar e nunca esmorecer. Isso fortalece a nossa alma, são princípios espirituais. Comunhão, adoração, palavra de Deus, oração, serviço, isso alimenta a nossa alma, isso fortalece o nosso espírito, isso nos capacita, isso nos ajuda, igreja, porque você tem muito caminho pela frente. Diga para a pessoa que está do teu lado, você tem um longo caminho pela frente.
Você tem um longo caminho pela frente e você precisa comer. Comer o quê? Qualquer coisa? Não, comer o pão que desceu do céu. Você precisa beber. Beber o quê? Beber essa água da vida. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, igreja. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que eu não posso nada sem Deus. E que eu não consigo nada sem Deus. Eu nem tento, igreja, porque eu sei que eu não consigo. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Já vão fazer quase 30 anos que eu entreguei a minha vida ao Senhor. E eu quero servi-lo todos os dias da minha vida, até o último dia que Deus me der nesse mundo. E eu não quero esmorecer no meio do caminho. Eu não quero fraquejar no meio do caminho. Eu não quero, igreja, sabe, chegar naquele momento que a gente vai empurrando com a barriga, acostumados com a igreja, acostumados com a palavra, isso aqui eu já conheço, acostumados com a cara dos irmãos, acostumados com a situação, acostumados com a quantidade de membros. Não. A Bíblia diz, igreja, que o crente ele cresce, ele é uma árvore frutífera, Deus é glorificado nos frutos. Quanto mais eu sou transformado, mais Deus é glorificado. Quanto mais você é transformado, mais Deus é glorificado. Quanto mais almas você ganha, e sábio é aquele que ganha almas, mais Deus é glorificado. Quanto mais parecido com Jesus eu sou, mais Deus é glorificado. Tem muita gente ainda pensando, eu quero descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou lhe dizer, o propósito de Deus para a sua vida é te tornar semelhante a Jesus. Ele quer que você fale como Jesus, que você viva como Jesus, que você faça o que Jesus Cristo fez, que você seja, na pessoa que você é, o que Jesus Cristo é, quem Jesus Cristo é. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Que você ande nas pegadas dele, que aonde você estiver, seja o próprio Senhor Jesus ali, vivendo, existindo, se movendo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê nisso, amém? Então nós estamos, igreja, vivendo esse tempo, um propósito de buscar Deus, um propósito de nos consagrar ao Senhor. Para muitas pessoas parece que isso é irrelevante, parece que não precisa. Precisamos, igreja. Nós precisamos, o crente tem que ter prazer nos princípios espirituais. O crente que não tem prazer nos princípios espirituais, ele não pode nem dizer que é crente. Ele não pode nem dizer que ama o Senhor, que serve o Senhor. Nós precisamos ter prazer nos princípios espirituais, na presença de Deus. O filho que não tem prazer na presença do pai, alguma coisa está errada. O servo que não tem prazer na presença do seu Senhor, alguma coisa está errada. O crente que não tem prazer na palavra de Deus, alguma coisa está muito errada. Então nós precisamos, igreja, pedir para o Senhor, em todo tempo e de tempos em tempos, ouvir a voz que nos guia. Amém, igreja? Jesus Cristo, esses dias eu louvei tanto a Deus, porque os discípulos estavam tristes, a hora de Jesus estava chegando. Ele disse assim, eu vou para o meu Pai, e eles ficaram tristes, achando que eles iam ficar sós. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, eu vos enviarei o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias, Ele vos guiará a toda a verdade, é só segui-lo. Ele vos fará lembrar das palavras que eu vos tenho dito, Ele não se apartará de vocês, habitará dentro de vocês. Isso é maravilhoso. Deus está no nosso meio. Deus está dentro de nós, igreja. Igreja, se fortaleça no Senhor. Igreja, se renove no Senhor. Se alegra no Senhor. Outra vez eu vos digo, como disse o apóstolo, se alegra no Senhor. Eu queria que tantas coisas estivessem acontecendo para eu me alegrar. Esqueça essas muitas coisas que você está esperando e se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. É o mandamento de Deus para as nossas vidas. Se alegra no Senhor. Se alegra no Senhor. Separa um tempo. Separa um tempo. A palavra do Senhor diz que nós não podemos ter pressa de sair da presença de Deus. Esse propósito é nós estarmos 15 minutos por dia, no mínimo, na presença de Deus. Mas se você pode, não tenha pressa para sair da presença dEle. Igreja, a presença de Deus abençoa. A presença de Deus transforma. A presença de Deus fortalece. A presença de Deus renova a nossa esperança. A presença de Deus nos faz
destemidos. A presença de Deus nos encoraja, nos fortalece. A presença de Deus, ela nos abençoa, igreja. Ela nos abençoa. Eu quero falar com você hoje de atitudes que agradam a Deus. Eu quero falar com você hoje de homens que foram elogiados por Deus. Sabe por quê? Porque viveram um firme propósito na presença do Senhor. Eu estava lendo, igreja, estava pensando sobre isso. Aí eu lembrei de um texto da palavra de Deus que está lá em Ezequiel, no capítulo 14. Eu vou ler com você rapidinho, Ezequiel 14. Existem muitos textos para a gente ler. Então vamos lá, vamos ser ligeiro na Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 14, diz assim: veio ainda a mim, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela os homens e os animais. E ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, olha só, Deus, eu me lembrei desse texto aqui. Deus está falando de como Ele trata aqueles que voltam as costas para Ele. Aqueles que diante do seu braço de graça estendido, da sua mão abençoadora estendida, se voltam e rejeitam o Senhor. Aqueles que insistem no pecado, insistem na iniquidade, insistem em não mudar de vida, insistem a ficar com o seu pensamento humano, esse pensamento desse mundo, esse pensamento terreno, diabólico. A palavra do Senhor diz: olha, eu farei isso, eu me voltarei e eu farei isso para essa terra, eu trarei juízo para essa terra. E ele diz, ainda que, e ele cita 3 personagens bíblicos aqui. Ele fala do Noé, ele fala do Daniel e ele fala do Jó. Ainda que esses 3 estivessem no meio dessa terra, eles seriam salvos. Salvariam apenas as suas vidas, mas eles seriam salvos. O que Deus estava dizendo? Deus estava e está elogiando a vida desses homens. É claro que existem muitos outros, mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele distingue esses homens. Quando o espírito da profecia está falando acerca de um juízo de Deus, de algo que Deus vai fazer sobre aqueles que se voltam contra Ele, as costas para Ele, Ele se lembra daqueles que viveram nesse mundo, igreja, mas que viveram um firme propósito com Deus. É aquilo que nós lemos em Isaías 26. É aquilo que nós profetizamos em Isaías 26. Tem paz aqueles cujo propósito em Deus estão firmes. Eu espero que o teu propósito em Deus esteja firme, amém, igreja? Eu espero que aquilo que você está buscando de Deus, aquilo que é a palavra de Deus, porque Deus ele não vai trabalhar fora da palavra dele. Então eu e você precisamos conhecer a palavra dele. Eu e você precisamos estabelecer propósitos pela palavra de Deus. E aqueles que estão firmes nesses propósitos, essa esperança viva na palavra de Deus, a palavra de Deus, esses têm paz. E em paz eles vão descansar até ver cumprir toda a promessa de Deus, todo o amor de Deus, tudo aquilo que Ele falou que faria. A palavra do Senhor diz que esses 3 homens, igreja, esses 3 homens, eles foram lembrados pelo Senhor. Eles foram elogiados pelo Senhor. Imagina você ser elogiado por Deus. Quem gosta de elogio aqui? Todos nós, né? Muito bom trabalho, isso aqui foi muito bem feito, olha que capricho, olha que coisa linda que você fez. É gostoso receber um elogio, sim ou não? Agora você imagina, se nós, igreja, ficamos satisfeitos e felizes em receber elogios de homens, imagina receber um elogio de Deus, imagina ser elogiado, ser lembrado, como uma lição, numa palavra profética ser lembrado. Imagina Deus falar de você para o mundo lá fora. Tá vendo? Olha lá o meu servo, diga o teu nome. Everaldo, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho prazer. Olha só, por quê?
porque os seus propósitos estão firmes, porque eles não mudam, porque eles perseveram, porque eles são pacientes, porque eles são vigilantes, porque eles sabem o que eles abraçaram e não trocam, não trocaram e não trocam por nada. Primeira pessoa que ele fala é do Noé. Veja comigo, eu quero que você veja Gênesis, o capítulo 6. Gênesis, o capítulo 6. Porque nós, irmãos, hoje Deus falou muito, se você puder, ouça a mensagem de hoje de manhã também. O título é o mesmo, um firme propósito. Para você saber o que é uma vida com propósito. Para você viver uma vida com propósito. Porque a minha e a sua vida, nós só teremos resultados, igreja, se houver propósitos na nossa vida, igreja. Uma vida sem propósito é uma vida vazia, que não vai dar em nada, que não vai levar a lugar algum. E o Espírito Santo de Deus, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, Deus me dá sabedoria. E você vai discernir o propósito, vai discernir o caminho, vai saber o que fazer, o que você deve fazer, Ele vai te ensinar, Ele vai te ajudar. E tudo vai dar certo para você. Quando, pastor? Quando houver propósito. Quando houver propósito na minha e na sua vida. Ouça com carinho, ouça com atenção a mensagem de hoje de manhã. Ouça, igreja. E é sobre isso que nós vamos continuar falando aqui nessa noite, para você não desanimar, amém? Porque ainda falta 5 dias do jejum. Não desanima, não. Aproveita, em nome de Jesus. A palavra diz que nem só de pão o homem vive, mas da palavra que sai da boca de Deus, amém, igreja? Nem só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então não desanima, diga, eu não vou desanimar. Não vou desanimar, não vou quebrar o propósito. Eu vou fazer porque é importante, os princípios espirituais são importantes para a minha saúde, para a minha vida espiritual. Veja então Gênesis, no capítulo 6. Sabe por quê, irmãos? As pessoas que não têm propósito, elas estão mudando o tempo todo. Elas mudam, elas acham que o remédio é mudar. Muda, o emprego não está bom, muda de emprego. O casamento não está bom, muda de cônjuge. A igreja não está boa, muda de igreja. O país não está bom, vou mudar de país. E o Senhor está dizendo que não é isso. O desafio é viver. O desafio não é viver mudando, amém, igreja? E sim estabelecer propósitos. Para mudar é o nosso coração. É o que Deus falou hoje de manhã, eu anotei isso aqui. Quem muda o coração, muda o meio, aonde vive, muda tudo. Muda tudo. Se Deus mudar o meu coração, igreja, onde eu estou, o meio onde eu habito, as pessoas com quem eu convivo, a situação, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Você pode ver, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do Daniel. O Daniel, ele foi levado para a Babilônia. A palavra do Senhor diz que ele chegou lá, a Babilônia não mudou ele mudou a Babilônia. Ele mudou a Babilônia. Sabe por quê? Propósito. 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 Então não fique mudando isso, aquilo, vou tentar, tenta 1001 maneiras de fazer isso, 1000 e outras maneiras de dar certo, 1000 e outras maneiras, não adianta mudar. Não adianta mudar. Chama teu marido, não tenho. Ah, pois é, porque aquele que está lá na tua casa não é teu marido, né? Já era o 5º. Não adianta mudar. Não adianta mudar de marido, mudar de país. O que o Brasil tem que mudar e entender é que o Senhor é o Deus do Brasil. É entender que se o povo de Deus clamar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, abrir mão dos seus maus caminhos e clamar ao Senhor, o que ele diz? Eu virei e sararei a sua terra. Isso é mudança, isso é propósito. Então, quando eu estabeleço isso como um propósito e vivo esse propósito, Deus age. Percebe, irmão? Não adianta mudar. Vou mudar de país. Para onde é que eu vou fugir, Deus? Para onde é que eu vou fugir? Não tem para onde fugir. Vou casar de novo, vou mudar de igreja. Que miséria, irmão. Nós temos que mudar nossa mente, amém? Temos que mudar é o nosso coração, é a nossa maneira de pensar. O que nós temos que ter é propósito e levar Deus a sério, em nome de Jesus. Amém, igreja? Gênesis 6 diz assim, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra,
e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Diga: Noé achou graça diante do Senhor. Diga o teu nome: Everaldo achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Amém, igreja? Então esse era o testemunho de Noé. Esse era o testemunho de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E este homem andava com Deus. Perceba que os seus contemporâneos, eles não eram justos. E eles não eram íntegros também. A palavra do Senhor diz que eles eram grandes pecadores. Tão pecadores que Deus se arrependeu de os tê-lo criado. E doeu no coração de Deus. Não pense nunca que Deus se agrada, que Deus se alegra em punir, em julgar. Deus não fez um inferno para o homem. Deus fez um inferno para Satanás e seus demônios, igreja. Aqueles que rejeitam a Deus vão para lá porque querem ir para lá. Porque não acreditam na palavra de Deus. Mas é com tristeza. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a Bíblia diz que o Noé, eu não vou falar da justiça dele, da integridade dele, porque não daria tempo. Eu quero falar desse homem que andou com Deus, uma das virtudes dele, e que chamou a atenção de Deus. E que Deus, depois de muito tempo, pela boca do profeta, deu testemunho. Elogiou o Noé por andar com Deus. Um homem que decidiu, que firmou um propósito de ser diferente dos seus contemporâneos, de ser diferente daqueles que viveram com ele naquele tempo. Pessoas cheias de luxúria, escolhiam mulher pela beleza, não tinha padrão espiritual nenhum. Pessoas sem princípios, homens ímpios, que não levavam Deus a sério, que não viviam para Deus, que não eram gratos a Deus, que não reconheciam nada de quem era Deus e do que Deus fez para eles. Noé disse assim: eu não quero essa vida para mim. A Bíblia diz que ele era um homem justo e um homem íntegro, um homem de Deus, um homem de bem, um homem verdadeiro, um homem sincero, um homem espiritual, um homem que conheceu Deus e firmou o propósito, um homem que andava com Deus, um homem que andava com Deus. A Bíblia diz, igreja, que Deus disse para o Noé: Noé, eu vou destruir a terra, faça uma arca. Faça uma arca. E ele correu fazer a arca. A arca demorou 100 anos para ser feita. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele não voltou atrás. Eu penso que não faltou impiedade para que o amor dele esfriasse, mas não esfriou. Sabe por quê? Porque os princípios espirituais eram cultivados na vida do Noé. Ele orava. Eu tenho certeza que ele orava a Deus. Eu tenho certeza que ele jejuava. Eu tenho certeza que ele cuidou da sua saúde espiritual. Eu tenho certeza que ele buscava a presença de Deus para ele e para os seus filhos. Porque a Bíblia diz que ele não conseguiu, igreja, salvar ninguém mais, a não ser a sua casa e a sua família. A Bíblia diz que ele fez com perseverança e com paciência. Ele construiu a arca. Ele colocou a família dele dentro da arca. Sabe por quê? Porque tinha um firme propósito. Eu não sei, igreja, você, mas eu e você devemos trabalhar pela nossa fé e pela nossa casa. Não deixar ao Deus dará. Esperar que as coisas aconteçam. Eu disse isso na semana passada. Servir a Jesus não é
crer na promessa dele, sentar, cruzar o braço e esperar acontecer. É você que vai fazer acontecer, através do seu firme propósito, através da sua fé e da sua esperança na palavra de Deus. Enquanto isso, você vai trabalhar. Você vai trabalhar para salvar a tua casa. Ah, não quer saber, então você vai orar. Você vai orar até Deus fazer. Deus, ele vai honrar, é o nosso trabalho, é a nossa fé. A fé sem obras, o Tiago diz, é morta. Então, o que você está fazendo, igreja, para que a tua família entre nessa arca, para que ela seja salva? Você quer ver a tua família salva, amém? Amém? Quer ver teu filho pequeno salvo? Ensina ele. Ensina ele a amar a Deus, ensina ele a conhecer a Deus, ensina ele a temer a Deus. Leia a Bíblia com ele de pequeno. A responsabilidade espiritual do teu filho é tua, pai, é tua, mãe, não é da igreja. Não terceirize o que Deus colocou para você. A educação intelectual do teu filho, a responsabilidade não é da escola. A responsabilidade é minha e tua. É você que educa, é você que cria os valores morais e espirituais na vida do teu filho. É uma mordomia que Deus ele te deu. Moisés sabia, o Noé sabia disso. E o Moisés estava nesse firme propósito. Ele entrou na arca que ele construiu. E a Bíblia diz que a família dele toda entrou nessa arca com ele, igreja. Ele, a esposa, seus filhos e suas noras. Todos eles foram salvos pela perseverança desse homem que andou com Deus. Mas pastor, como assim? Como é que eu vou andar com Deus? Deus é espírito, eu não estou vendo ele para eu andar após ele. Jesus Cristo não disse, você segue-me. Você, venda tudo que tem, dê aos pobres, venha e segue-me. Ele nos chama para segui-lo. E como é que eu vou seguir o Senhor que eu não vejo? Você pode não ver, mas as obras dele falam até hoje, igreja. O apóstolo Pedro, lá na sua carta de Pedro, lá no capítulo, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, ele fala que ele deixou as suas pegadas para nós andarmos nela. É você ver o que Jesus faz e é fazer o que ele faz. É você ouvir o que ele fala e falar o que ele fala. É você ver o que ele está trabalhando e fazendo, os lugares aonde ele vai, e é você fazer as mesmas coisas. Isso é andar com Deus. Isso é seguir Jesus. Ele ia para a sinagoga toda semana no lugar onde ele ia. E você, se você quer seguir Deus, então você vá para a igreja. É importante a comunhão. Deus ordena a bênção, é quando a igreja está unida. Então é você dar um bom testemunho lá no seu trabalho. Então é você ser de Deus lá no seu trabalho. Veja se Jesus falaria o que você fala. Se você fala o bem, a verdade, o que edifica, se a tua palavra é temperada com sal, você está seguindo Jesus. Se você faz o que Deus faria, o que Jesus Cristo faria, você está seguindo Jesus. Se você ama, se você se compadece, se você ajuda, se você socorre, se você ama a ponto de entregar a sua própria vida, abre mão de você pelos outros, você está seguindo Jesus. É o que Noé fazia. Ele andava com Deus. Não é só, irmãos, a igreja, ela aprendeu errado. Isso é ruim, é difícil quando nós aprendemos errado. Porque aí tem que converter de novo. Pior do que converter um incrédulo é converter um crente que aprendeu errado. Louvado seja Deus porque nós temos o Espírito, amém, igreja? E temos a palavra de Deus. Nós podemos acertar e aprender a fazer as coisas corretas em nome do Senhor, amém? Porque Ele nunca disse para você entregar a sua vida para Ele, para ir uma vez por semana na igreja. Isso não é conhecer Deus, isso não é ministério, isso não é vida com Deus. Andar com Deus é todo dia, Ele não para. Deus não para. Jesus Cristo falou, olha lá o Espírito, olha o vento, está vendo? Vem e vai. Ninguém sabe o seu caminho, mas Ele faz do caminho um caminho reto. Do caminho um caminho reto. Andai no Espírito, é o que Ele diz. É todo dia, é todo tempo. Nós temos uma oportunidade, amém, igreja? Eu acho maravilhoso, veja Hebreus no capítulo 1, versículo 7. Esse relógio não para, igreja, misericórdia, hein? Esse relógio não para, o que nós vamos fazer com ele? Hebreus, capítulo 11.
Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Ele fez a arca para salvar a sua casa, amém, igreja? Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A palavra do Senhor diz que ele alcançou um testemunho, porque andou com Deus, porque perseverou, porque foi firme no seu propósito com o Senhor. Amém, igreja? Um outro exemplo é o exemplo de Jó. Veja comigo o livro de Jó no capítulo de número 1. Diga, Noé andou com Deus. Diga, eu vou andar com Deus. Amém, igreja? Veja o exemplo de Jó, livro de Jó, capítulo de número 1. Jó capítulo 1, versículos 1 e 8. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, diga temente a Deus, e que se desviava do mal. Versículo 8, amém. Versículo 8. Veja o 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, o acusador. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor, observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, olha que coisa linda, igreja, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há homem como ele. Que elogio, igreja. O acusador vai lá para falar mal de você. Deus, ó o Everaldo, sabe o Everaldo? Está vendo meu servo? Está vendo a minha serva? É assim que ele nos vê. Em Cristo Jesus, o Senhor. Sabe o que nós precisamos entender, igreja? Leia Romanos 5, 7, 8. Leia Romanos. A Bíblia diz que ele te livrou do domínio do pecado. A Bíblia diz que ele te livrou do domínio da lei. A Bíblia diz que pelo Espírito Santo de Deus, hoje é que nós vivemos e podemos satisfazer plenamente toda a palavra de Deus, toda a vontade de Deus, igreja. Sabe como é que ele nos vê? Livres do pecado, justificados completamente, perfeitos, como perfeito é Jesus Cristo, o Senhor. A Bíblia diz que ele olhou para o Jó, versículo 1, fala do Jó, dá testemunho do Jó. O versículo 6 a 8, Deus dá o testemunho dele para Satanás. Você viu? Você andou, você observou, você viu como ele é íntegro, como ele é reto, você viu como ele me teme, você viu como ele se desvia do mal, ele vê o mal e corre, você vê como ele foge do mal, você vê que nem ele, nem a sua casa, nem a sua família andam no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Você viu que ele não tem negócios com o mal, ele não tem negócios obscuros, ele não tem negócio nas trevas, que ele não anda nas trevas. Você viu, Satanás? Você viu que ele não anda nas trevas porque ele teme a Deus. Se você e eu, se nós olharmos para a vida do Jó, irmão, se você ler aqui a história do Jó, Jó, versículo 2, 3, fala que ele era um homem rico, o mais rico de todo o Oriente. Mas mesmo sendo rico, ele temia a Deus, igreja. Ele temia a Deus. Ele sabia que para prosperar, ele só precisava agradar a Deus, não agradar ninguém, não. Somente agradar a Deus. A Bíblia diz que ele era um pai de filhos, e os filhos, eu digo para todo mundo que às vezes olha para o Samuel, para Elisa, fala, olha lá o filho do pastor, a filha da pastora.
Filho de peixe é peixinho, mas filho de pastor não é pastorzinho. Filho de crente não é crentinho. Eles precisam ser ensinados, amém, igreja? A temer o Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Então não julgue em nome de Jesus. Não condene em nome de Jesus. O Jó, ele era um homem rico, mas a sua riqueza não o impedia de servir a Deus. Ele era um homem rico, mas ele distribuía a sua riqueza. A Bíblia diz que ele ajudava os pobres. A Bíblia diz que ele aconselhava, se assentava na roda dos conselheiros, ele aconselhava as pessoas. Ele ajudava as pessoas, ele repartia o pão dele, ele repartia as vestes dele. A Bíblia diz que ele tinha um firme propósito de temer a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tem gente que se acha muito sábio, mas não teme a Deus. É sábio coisa nenhuma. A Bíblia diz que o sábio é aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz que os filhos dele davam festas. A palavra do Senhor diz que depois de uma festa, ele se levantava de madrugada. Pensa num homem ocupado. Pensa num homem que tinha que administrar tantas coisas. Poderia dizer, não tenho tempo. Não tem tempo, ele madrugava. Quando a gente não tem tempo, a gente acha tempo. Uma das coisas que Deus falou hoje de manhã, que o que é importante para mim, eu corro atrás. O que eu tenho valor, eu corro atrás. O que é importante para mim, eu separo um tempo da minha vida. A Bíblia diz que ele também não tinha tempo. Acordava de madrugada para sacrificar holocaustos e sacrifícios a Deus. Para que se os filhos tivessem pecado, Deus os perdoasse. Porque ele se preocupava, igreja, não é com o dinheiro que ele tinha, não. Mas era com a sua salvação. Ele amava Deus e ele queria honrar esse Deus. Ele queria honrar esse Deus. O coração dele não estava nas riquezas dele. Satanás falou, tira o que ele tem e você vai ver se ele não blasfema na tua cara. Pois então vai e tire tudo. A Bíblia diz que ele perdeu tudo num só dia. Os filhos que ele amava e que ele ensinava. E todos os bens que ele tinha. A mulher falou como uma louca. Você ainda leva Deus a sério, ainda teme a Deus, amaldiçoa Deus e morre. Ele falou assim, não, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque o firme propósito de temer a Deus, quando tem e quando não tem. O firme propósito de temer a Deus, igreja, mais do que as suas riquezas, mais do que a sua posição, mais do que qualquer outra coisa na sua vida. A Bíblia diz que ele cuidou dos seus filhos. Ele, como um sacerdote, oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Ele se preocupava. Deus tem misericórdia, perdoa os pecados dos meus filhos. Deus, não há nada mais importante para mim do que o ser homem íntegro, homem reto, que temia Deus e que se desviava do mal. A palavra do Senhor diz que perdeu tudo, mas quando perdeu tudo, não negou o nome do Senhor. Ficou terrivelmente enfermo. Terrivelmente enfermo. Qualquer um poderia dizer, onde é que está Deus? Deus deixou de me amar, Deus se esqueceu de mim. Não, não. Deus está provando o propósito, igreja, a fé, a esperança da pessoa. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 5. Dos versículos 7 a 11, diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes. Diga, Deus quer que eu seja paciente. Vamos, irmãos. Amém, irmãos? Até a vinda do Senhor. Seja paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Até receber as primeiras e as últimas chuvas ele aguarda. Ele aguarda o fruto do que ele plantou. Ele espera com paciência. É o que Deus espera da minha e da sua vida. Amém, irmão? Amém? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram no nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido, ou melhor, da paciência de Jó.
E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e Ele é compassivo. Vocês viram? Vocês viram? O Tiago está dizendo. Se lembram da história do Jó? Se lembram do Noé que Deus elogiou? Se lembram do Jó que Deus elogiou? O Noé por andar com Deus, Jó por temer a Deus em todo tempo, em toda circunstância, na saúde e na doença. Irmão, pode-se dizer que ele era casado com o Senhor. É na saúde ou na doença, Deus. É na abundância ou na necessidade, Deus. Eu vou confiar no Senhor. Diz ainda que Ele me mate. Eu continuarei confiando nele. Eu sei que eu o verei. Olha que fé, irmão. Essa é a nossa fé. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Essa luta que você está passando não pode te separar do amor de Deus. Essa necessidade não pode te separar do amor de Deus. Esse progresso que você está tendo não pode te separar do amor de Deus. É em todo tempo. Deus no céu. Amém, irmão? Deus no coração. O temor de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que no Jó 42... a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que ele perdeu, Deus deu em dobro para ele. E mais, eu penso que a maior lição da vida dele foi essa: Deus, eu te conhecia parcialmente. Eu te conhecia, Deus, de ouvir falar. Eu te conhecia do que eu aprendi na escola dominical. Eu te conhecia, Deus, da fé do meu líder. Eu te conhecia, Deus, da fé do outro. Mas agora eu te conheço, Deus. Agora os meus olhos te veem. Agora o Senhor está mais perto do que nunca da minha vida, Deus. Agora os meus olhos foram iluminados, Senhor. Agora eu sou mais crente ainda. Se eu já era íntegro e reto, temente a Deus e me desviava do mal, agora, Deus, muito mais, Deus, eu te temo, muito mais eu te amo, muito mais a minha vida é tua, muito mais eu quero viver para a tua glória, muito mais eu quero com paciência correr essa carreira, em nome de Jesus, amém, irmãos? Para terminar, vamos falar um pouco do Daniel. Veja comigo Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 8 e versículo de número 21. Diz assim: você sabe que ele foi levado para a Babilônia, ele e os amigos dele, mais uma leva de povo, mas a Bíblia não fala de nenhum dos outros, fala dele e dos amigos dele. Os outros eu não sei o que resolveram, mas ele resolveu. Olha só, resolveu Daniel, versículo 8, firmemente, diga firmemente. Pensa numa pessoa resolvida. Você é uma pessoa resolvida, irmão? Hã? Pode ser resolvida? Hã? Resolvida, sabe quem é, sabe o que quer, não é qualquer coisinha que te abate, não. Hã? Pode-se dizer isso de você, de mim? Será que eu posso dizer? A Bíblia diz aqui que o Daniel era resolvido. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar-se. Ele não podia? Podia. Ele estava numa outra terra, ele estava numa terra distante. Ele poderia dizer assim: eu sou um cativo aqui, eu estou longe da minha terra, eu fui tirado, eu fui furtado, eu fui vendido a uma outra nação. Mas ele diz: não, o Deus de Israel é o mesmo Deus aqui na Babilônia, é o Deus do Brasil, é o Deus aqui em Iracemápolis, é o mesmo Deus que era, que é e que sempre será em todos os lugares. Isso é o que ele tinha na mente dele. Isso é o que ele tinha na mente dele, porque haviam deuses na Babilônia. Haviam ídolos na Babilônia. Mas ele diz: nenhum substituirá o Deus vivo no meu coração.
Eu não vou me prostrar diante de nenhum desses deuses. O rei deu um nome para ele. O rei deu um nome de um deus babilônico para ele e para os seus amigos, para ver se eles se esqueceriam de quem eles eram e do Deus da vida deles. A Bíblia diz não. Versículo de número 21. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Perceba que aqui no capítulo 1, ele está debaixo do governo de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz, igreja, que ele vai passando geração, vai passando os reis, e o Daniel vai permanecendo. E ele vai permanecendo. Sabe por quê? Porque a Babilônia não mudou Daniel, mas ele mudou a Babilônia. Ele fez Deus conhecido na Babilônia. Ele fez o rei Nabucodonosor escrever um salmo para Deus, igreja. Ele fez o rei Nabucodonosor entender quem é Deus, igreja. Ele fez Beltesazar, filho de Nabucodonosor, saber quem é Deus na vida dele e ali na Babilônia. Nabucodonosor tinha um filho chamado Beltesazar. Um dia ele pegou aquilo que era separado para Deus, porque a palavra do Senhor, a virtude de Daniel é exatamente essa. Ser separado para Deus, santo para Deus. Quando a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo, a palavra de Deus está te separando para ser de uso exclusivo dele. Isso é ser santo. Se você, igreja, lê a palavra de Deus lá no Pentateuco, você vai ver que quando Deus fez o tabernáculo e tudo que havia no tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, tudo era ungido. O que é isso? Consagrado. Não podia usar para outra coisa, só para Deus. Se é de Deus, é só para o uso de Deus. A Bíblia diz que antes, eu e você, entregávamos os nossos corpos para as imundícias do pecado, mas agora que Ele nos santificou, apresentai os vossos corpos para Deus. Amém, igreja? Apresentai para Deus, para uso exclusivo de Deus. Essa era a vida do Daniel lá. A vida do Daniel lá foi isso, a determinação dele. Eu serei o mesmo aqui o que eu era em Israel. Eu orarei aqui o que eu orava lá. Eu levarei Deus a sério aqui como eu levava lá. Não é lei humana que vai me mudar, que vai me proibir, que vai me calar. Por causa disso ele foi parar na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei teve um sonho, ninguém podia interpretar. Mas porque ele era de Deus, separado de um instrumento, o único instrumento de Deus naquele lugar. Deus deu para ele o sonho, a revelação do sonho, e ele salvou a sua pele, dos seus amigos e de todos os adivinhos do rei da Babilônia. Sabe por quê, igreja? Porque era santo para o uso do Senhor. Porque era separado para Deus. O que é ser santo? Ser santo não é se achar melhor do que os outros, não. Ser santo, igreja, não é se achar o bonzão, não. Ser santo é ter a consciência de que foi comprado por preço, pelo sangue de Jesus, de que não pertence mais a si mesmo, de que pertence a Deus, e que a vida que você vive agora, você deve viver pela fé no Filho de Deus. É como se Deus falasse assim, eu preciso de um profeta, ele olhasse para eu e você, falasse, ah lá, está lá, venha, assim diz o Senhor. Vaso separado para Deus. É o que eu sou, é o que você é. Por isso que Deus o elogiou. Porque ele honrou o Senhor. Ele honrou o Senhor. A Bíblia diz que no próprio livro de Daniel, ele começa a orar a Deus e a resposta não vem por causa de uma luta, uma batalha espiritual. Mas quando o anjo consegue furar a igreja, porque ninguém pode contra os desígnios de Deus, aquilo que é de Deus vai se cumprir, creia nisso em nome de Jesus. Mas o anjo chegou a ele e falou, Daniel, homem muito amado. Olha que coisa linda, igreja. Diga o teu nome, Everaldo. Ele diz assim, muito amado, a tua oração foi ouvida, desde o primeiro dia, a tua resposta foi liberada. Igreja, ele glorificou Deus naquele lugar. Pessoas foram salvas naquele lugar por causa do firme propósito dele. Vale a pena se santificar. Às vezes você fala assim, mas parece que eu não estou vendo nada nesse jejum. Talvez você não esteja.
mas pessoas estejam vendo. Talvez você não esteja, mas pessoas estejam vendo, que vivem com você, que convivem com você. Te faz bem, igreja. Te faz bem em nome de Jesus, amém? A Bíblia fala lá no capítulo 12 de Daniel, ele teve revelação do final dos dias. O conjunto do louvor pode estar comigo aqui no altar. Ele teve uma revelação do final dos tempos. E o Senhor disse assim para ele. O versículo é o 13, mas eu quero ler desde o 11. Vamos ler desde o 9. Diz assim: ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas. Deus havia dado visão do final dos tempos para ele. Ele ficou muito perturbado. São esses tempos que nós estamos vivendo aqui, igreja. Estamos no fim. Você crê nisso, amém? Você crê que está no fim, igreja? Que Jesus está voltando? Ele viu lá no começo. Ele viu lá atrás. E Deus disse para ele: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. E o Senhor disse a ele: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, escute isso, tu, porém, segue o teu caminho. Viva a tua vida, viva os teus dias, segue o teu caminho até o fim, sendo santo ao Senhor, na fidelidade e no temor do Senhor. Pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha que coisa linda, que versículo lindo, igreja. Deus está dizendo para eu e para você, nesse término de culto: tu, porém, segue o teu caminho. Segue o teu caminho. Segue o teu caminho. O mundo pode estar de ponta cabeça. Você segue o teu caminho. Você segue o teu caminho. Por quê, pastor? Segue até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém, igreja? Amém? Eu separei aqui, não vai dar tempo, não vou me estender. Ia falar do Davi, uma pessoa que consultava a Deus, um homem segundo o coração de Deus, que não fazia nada sem perguntar para o Senhor. Senhor, devo ir a Keila? O Senhor disse: vá. Senhor, o povo de Keila vai me entregar? Vai. Senhor, vou perseguir em Ziclag, vou perseguir os amalequitas? Persegue. Vou recuperar o que eles roubaram? Vai. Pensa num homem que não dava um passo sem perguntar para Deus: Deus, devo fazer isso? Deus, devo fazer aquilo? Deus, devo ir? Deus, devo comprar? Davi, por isso foi o homem chamado segundo o coração de Deus. Quando Saul morreu: Senhor, para onde eu devo ir? O Senhor disse para ele: para Hebrom, onde ele foi consagrado rei em Hebrom. Reinou 7 anos e meio em Hebrom. A palavra do Senhor diz que ele não fazia nada sem perguntar. Irmão, brevemente eu ia falar do Natanael. Filipe encontrou Natanael. Natanael, encontramos aquele que nós estávamos procurando, o Messias, o Senhor. Imagina, igreja, quem procura acha, viu? Quem procura acha, quem pede, Deus responde, quem ora, Deus responde, quem bate a porta abre, quem busca encontra, igreja, encontra. Eles estavam procurando o Messias, olhando nas profecias: onde é que ele vai nascer? Quando ele vai nascer? Quando ele apareceu, não havia dúvida. Aí o Natanael foi chegando, né? A princípio ele duvidou, porque a profecia falava de Belém, mas o Filipe disse que esse Messias vinha lá do norte, lá de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A palavra do Senhor
O Senhor diz que Felipe diz: vem ver, vem provar. Veja com os teus olhos, experimenta por você mesmo e tire as suas conclusões. Quando Jesus o viu, Jesus disse assim para ele: olha os elogios, igreja. Eis aí um verdadeiro israelita, um verdadeiro filho de Abraão, um verdadeiro crente, em quem não há dolo. Sabe o que é isso, igreja? Em quem não há dolo. Sabe o que é dolo? Sabe o que é dolo? É fazer o mal para os outros. Natanael, ele não fazia mal para ninguém. Pense em alguém que não fazia mal para ninguém. No que fazia, no que pensava, não prejudicava ninguém. Esse era o Natanael. O Zaqueu ficou rico roubando os outros. Ficou rico, milionário, roubando os outros. Tinha tudo, mas não tinha paz. Curioso, subiu num sicômoro para ver Jesus, lá em Lucas 19. Sabia que Jesus ia passar por ali. Será que a vida dele continuaria do mesmo jeito? A palavra do Senhor diz que Jesus, quando passou por ali, e ele viu, olhou para cima, viu aquele homem de baixa estatura: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir na sua casa. Vai ter salvação na tua casa, Zaqueu, hoje. A luz vai chegar na tua casa hoje. Você quer ir na tua casa, amém, igreja? Hoje, creia. Aí ele vai para o banquete, todo mundo, ele come com um pecador. Jesus nem aí. Ele veio para salvar o que estava perdido, para resgatar o que estava perdido. Comendo ali, o Zaqueu disse assim: Senhor, tudo que eu roubei eu vou devolver. Vou devolver tudo que eu roubei. Tudo aquilo que ele angariou. Sabe, nas suas riquezas ilícitas, a Bíblia diz que ele devolveu. Ele devolveu, fruto de arrependimento, mudança de vida, mudança de hábito. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Se de alguém eu tirei, ele sabia que ele tinha tirado, eu vou devolver 4 vezes mais, como diz a tua palavra. Jesus Cristo disse assim: hoje houve salvação nessa casa. Salvação nessa casa. Se coloca de pé, irmãos. Vamos adorar? Vamos adorar. Corpo pra ti.